Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula e nesta videoaula proponho-me a terminar a parte inicial da geometria analítica no plano, matéria referente ao 10º ano de Matemática A. Para isso, irei abordar inequações cartesianas de semiplanos. Esta videoaula teórica, porque depois ainda faltam as videoaulas com resolução de exercícios, mas esta videoaula teórica será muito importante porque há muitos tipos de exercícios onde teremos de aplicar os conceitos que aqui vamos aprender, tá bom? Inequações cartesianas de semiplanos. Semiplanos. Bom, eu vou abordar aqui e com base nos semiplanos estudados no programa, retas e depois as funções que já falei também há pouco. Circunferências não são funções. Perdoem-me às vezes esta falta de rigor técnico, mas a circunferência não é uma função, como vocês já sabem desde o 7º ano. Mas pronto, as representações gráficas da circunferência, da elipse, do círculo e de outras figuras um bocadinho mais complexas, mas sempre compostas com base nestas figuras que eu aqui vos acabei de explicar. Primeiro então vamos referir-nos à reta e dentro da reta eu vou especificar a reta vertical. Portanto, em primeiro lugar eu vou falar da reta vertical. E a fórmula geral de uma reta vertical é x igual a uma constante k, sendo essa constante k pertencente ao conjunto dos números reais. Então eu posso ter perfeitamente a região x menor ou igual do que k, e então eu vou representar essa região aqui. Vejam que se o k estiver, por exemplo, se o xk for, por exemplo, este valor aqui, k, a reta vai assumir qualquer valor em y, desde que o valor de k seja o mesmo. E é esta a representação. Como eu quero menor ou igual, quero tudo o que está para a esquerda. Tá? E então, esta é a minha representação do semiplano referente a esta inequação. Por favor, muita atenção, está bem? Então, mas e se eu só pedisse x menor que k e não menor ou igual? Bom, vai ser praticamente igual. Vejam que eu tenho o meu referencial ortonormado x ou y, tenho aqui o meu valor de k e então represento a reta em tracejado porque eu não quero a reta contida no meu plano, mas sim tudo o que está à esquerda da reta. A exclusiva é a reta, por isso é que não engloba o igual. Enquanto que em cima incluía também a reta, por isso é que englobava o igual. Está certo? Portanto, estamos compreendidos quanto à parte esquerda. Quanto à parte direita, x maior ou igual. Posso colocar aqui x maior ou igual do que k. Eu terei o referencial ortonormado x ou y. O k agora até pode estar aqui, até dá mais jeito. E vejam que, se for esta reta vertical, eu quero tudo o que está agora à sua direita, porque é maior ou igual. Já se eu tiver só x maior que k, o que vai acontecer é que eu terei o referencial ortonormado. Imaginem que o k até estava aqui. E então não quero a reta, mas quero tudo o que está à sua direita, tá bom? E então fica aqui explicado, através destas representações, a diferença entre estes diversos casos, sempre para retas verticais. Eu vou apenas dar só mais um exemplo antes de avançar para as retas horizontais. Esta videoaula não será muito extensa. Eu terei apenas depois um exemplo de aplicação, mas nada também do outro mundo. Imaginem que eu agora vos dava k1 menor ou igual que x menor ou igual que k2. E então uma coisa que eu tenho a certeza, mesmo não conhecendo os capas, é que o k1 está mais à esquerda que o k2. É menor em x. Portanto, este é o k1 e, por exemplo, este é o k2. E como eu quero... deixem-me tirar aqui o igual deste. Menor ou igual é só entre o k1 e o x, menor entre o k2 e o x. Então, como este engloba o igual, eu vou representar a reta. Aqui não. Vou pôr tracejado. E como eu quero maior que o k1, mas menor que o k2, esta é a minha região considerada, tá bom? Acaba por ser estancada lateralmente e não superior nem inferiormente, certo? Então agora sim posso dar por terminada esta abordagem quanto a retas verticais. Vamos então às retas horizontais. É o meu segundo caso. Retas horizontais
Então as retas horizontais representam sob a forma de y igual a k, também sendo k qualquer número desde que seja real. E aqui, basicamente, vamos ter o mesmo caso. Vejam, então e se eu tiver y menor ou igual que k? Bom, se eu tiver y menor ou igual que k, se o meu y... desculpem, o y está aqui, o x está aqui. Se o meu k, isso sim, for representado aqui agora, no eixo dos y, como eu tenho o igual contido, eu faço o desenho da minha reta. E agora, como é abaixo, toca a representar tudo o que está abaixo, tá bom? Se for y menor que k apenas, então o que eu vou ter é aqui o meu referencial, y e x. Vou representar a reta a nível de tracejado apenas, onde passa no k. Reparem que, independentemente dos valores de x, assumo qualquer valor em x, em y é sempre k, mas continuará a ser considerada a região toda que está abaixo da reta. Só que agora não contamos a própria reta. Vejam então que eu agora preferia considerar y maior ou igual que k. Bom, aqui, no meu referencial, y e x, o meu k até pode estar aqui, e então eu estou a considerar tudo o que está acima da minha função, que é a reta horizontal, tá bom? Então, tudo o que está acima. Falta uma, vou representá-la aqui para também não estar agora a mudar de página. Mudo depois apenas para o último exemplo, que será a y apenas maior que k. Também será muito fácil representar aqui. Este é o y, este é o x. Vejam que o k até estava aqui. Só que eu vou colocar tracejados e vou pintar tudo o que está acima. Mas lembrem-se, a própria reta não era considerada, visto que eu apenas quero acima, quero maior e não maior ou igual, está bem? E está também aqui representada a região deste meu semiplano. Falta só um, que eu vou colocar noutra nova página e posso aqui colocar como k1 menor que o y, menor ou igual que o k2. Então veja, eu tenho aqui o meu referencial, vou pôr o k2 em cima e o k1 em baixo, porque o k1 é mais pequeno. Este é o eixo dos y, este é o eixo do x. Reparem que eu não quero considerar a reta do k1, mas quero considerar a do k2. Ora então, a minha região, o meu semiplano, é este, estancado superiormente e inferiormente e não lateralmente, ao contrário do exemplo que eu fiz há pouco, certo? Espero que não estejam a ser geradas dúvidas, porque esta matéria nem é nada difícil, tá bom? Vamos ao terceiro caso, onde irei falar de retas oblíquas. E nas retas oblíquas, eu terei dois casos a considerar. Terei que considerar declive positivo e declive negativo. Para já, que fique aqui claro que as retas oblíquas representam sob a forma de y igual a mx mais b, sendo b a ordenada na origem, b ordenada na origem e o m o declive. E então é muito importante ter em consideração que a interpretação pode ser até confundida se o declive for positivo ou negativo. E então eu vou apenas fazer esta distinção aqui. 3.1 declive positivo, declive que é o m maior que 0. E nestes casos em que o declive é positivo, analisar y e agora menor ou igual que mx mais b, e toca a fazer aqui a representação. Quando o declive é positivo, independentemente do tipo de reta onde passa, isso não importa. O que interessa é que ela é crescente, portanto eu posso representar assim. Como tenho o menor ou igual, tudo bem. E agora quero tudo o que está abaixo. É esta parte que me interessa considerar. Está bem? Por favor, não confundam. Se tiver apenas y menor que mx mais b e não menor ou igual, então vejam que, tendo aqui o y, tendo aqui o x, tendo esta reta, eu vou considerar-lhe apenas as partes tracejadas, porque vejam que a reta não pode ser considerada, mas sim, tudo o que está abaixo será considerado. Portanto, esta é a grande diferença, a existência ou não do igual. Quanto
maior, à parte maior ou igual. Vai haver uma coisa até, vai ser um bocado até semelhante. Vejam que analogamente é o mesmo. Maior ou igual que mx mais b, eu tenho aqui o referencial. Vou novamente colocar a mesma reta, só que agora pinto para cima. Portanto, considero todo o semiplano que está acima da reta. Se estiver apenas maior, acima da reta, inclusive é a própria reta. Se estiver apenas maior, y igual a mx, y maior que mx mais b. Represento a região y, x. Está aqui a reta. Vou considerar apenas o tracejado para a reta, porque ela não pode entrar nos cálculos, mas entra tudo o que está, toda a região que está acima dessa mesma reta, tá bom? E aqui está esta representação, penso que de forma clara, espero que sim, se não também, por favor, digam que eu posso explicar de forma ainda mais clara, caso não entendam desta maneira. Vamos então para o 3.2, que é quando o declive é negativo. Mas, mesmo assim, não haverá grande arte neste tipo de exemplos. Agora, para declive, que é o m menor que 0, então deixem-me só encostar aqui a página. Então reparem, quando eu tenho y menor ou igual que mx mais b, eu tenho a minha expressão y x, sei que agora a reta desce e eu quero tudo o que está abaixo dela. É decrescente e quero tudo o que está abaixo. Se tiver só y menor que mx mais b, tenho aqui o meu referencial y x, considero apenas o tracejado, mas quero igualmente tudo o que está abaixo da minha reta. Tá bom? Se eu quiser considerar y maior ou igual que mx mais b, bom, aqui eu tenho de colocar novamente a reta decrescente e pintar tudo o que está acima, considerar todo o semiplano acima da reta, inclusive a própria reta. Se estiver apenas maior que mx mais b, acho que já perceberam, mas mesmo assim eu faço os exemplos todos. Y, x, eu terei apenas o tracejado, porque eu não vou considerar a reta, mas sim tudo o que está acima dela, tá bom? E está assim estão assim vistos os semiplanos quando a nossa região é uma função reta. No entanto, eu preciso de abordar aqui mais dois casos, que são relacionados à circunferência e círculo e à elipse, e depois fazer um exemplo de aplicação para ver se vocês perceberam e fazer em conjunto para ver se também me fiz entender quanto a esta matéria. Vamos aqui ver então o exemplo 4 será... eu podia separar aqui em 4A, 4B, mas não, vou colocar aqui interior do círculo, interior do círculo e exterior do círculo. Eu quando falei há pouco da circunferência, pronto, a verdade é que nos planos não nos interessa a circunferência, mas sim o círculo. Ora, vamos aqui ver estes dois casos. Quando é o interior do círculo, eu devo considerar dois casos ainda assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor que o raio ao quadrado. E então vejam que eu não quero a circunferência, mas quero sim tudo o que está dentro, sem o limite. Isto num qualquer referencial, isso não é preocupante, tá bom? Mas se eu tiver x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor ou igual que o raio ao quadrado, então sim, eu quero a circunferência e o círculo todo, na realidade. Então este seria a minha representação do plano. Ora, então, mas e se eu estiver a falar da parte exterior? Então terei x menos a ao quadrado. Parece dar a entender que estou a considerar o centro na origem do referencial, mas ao colocar A e B, o centro tem coordenadas AB, não tem que ser necessariamente a origem do referencial. Mais y menos b ao quadrado maior que o raio ao quadrado. Reparem então que o que eu quero aqui é, se a minha circunferência estiver aqui, representada,
eu vou querer só a parte que está de fora. Parece um sol, não é verdade? Tudo o que está de fora exclusiva é a própria circunferência, porque meti só maior, mas nunca na vida o que está lá dentro, só o que está para fora da circunferência. Se eventualmente eu tiver x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior ou igual que o raio ao quadrado, aí sim, y e x, eu terei a circunferência a ser considerada, daí não colocar tracejado, e também tudo o que está por fora da circunferência. Está bem? Então é muito importante fazer estas distinções. Mas também, depois de entender isto, creio que não há grande coisa a mais para poder ser abordada. Vamos então só, adequado à matéria do 10º ano, abordar aqui o caso das elipses. Vejam, o interior, exemplo, já ia para o 6, é o exemplo 5 ainda. O interior de uma elipse, ou o exterior de uma elipse, interior de uma elipse, ou o exterior de uma elipse. E então vejam que, eu vou ter que continuar numa nova página, mas se eu tiver x² sobre p² mais y² sobre q² menor ou igual que 1, então eu terei a minha elipse e tudo o que lá está dentro. Todo o seu interior. Tá bom? Já por analogia, quanto ao exterior de uma elipse, já vou também continuar o interior na parte só do menor. Aqui eu terei x² sobre p² mais y² sobre q² maior ou igual que 1. Então vejam que eu tenho a minha elipse, isto é x, isto é y, e eu quero apenas, para além da elipse, tudo o que está para fora da elipse. Muita atenção, está bem? Eu agora até vou fazer um desafio. Para vocês que estão a acompanhar aí em casa estes vídeos, tenham cuidado, mas vejam que em vez do menor ou igual, tínhamos só menor. Então, só considerávamos tracejado na elipse e a parte interior. Portanto, eu não queria a fronteira, queria só o interior, está bem? Vejam aqui a diferença que era. Não se considerava a parte fronteiriça. Já aqui, se tivesse apenas só a maior, era exatamente o mesmo. Considerava apenas a parte exterior, sem considerar as partes pertencentes à fronteira. Então, seria esta a diferença. E assim sim também evito estar a abrir uma nova página para continuar a elipse quando eu penso que assim vocês entendem perfeitamente. De qualquer das formas, por favor, se não entenderem, digam. Eu acho que é fácil. Andem para trás no vídeo e vejam o caso do menor ou igual. Se agora continuarem a ver, têm só o caso do menor e só o caso do maior, está bem? Penso que se entende perfeitamente. Bom, então para dar a videoaula por terminada, porque também já estamos quase a atingir os 20 minutos, vou só fazer um exemplo de aplicação convosco, para ver se deu para entender esta matéria ou não. Então vamos aqui só mudar para o preto novamente. E o exercício, exemplo de aplicação, é o seguinte. É dada esta região. Vejam. 1, 2. 1, 2, 3 para este lado. E 1, 2, 3 para este lado. E para aqui. 1, 2 também. E então, o desenho é o seguinte. Temos aqui esta representação, que eu creio que se entende que é uma elipse, não é? É uma semi-elipse. Depois temos também, já agora aqui, o menos 2 e o 2, e temos esta representação, que mesmo que não pareça, é um semicírculo. Vejam que esta parte encontra-se pintada, e depois aqui, já agora, temos duas retas, e esta parte pintada, e aqui também, só que esta tracejado.
e estas partes pintadas. E eu queria uma expressão analítica que me relacionasse a estas regiões. Todas. E parece muito complicado, não é verdade? Não é assim tão complicado quanto está a parecer. Veja, eu daqui posso logo tirar que o x interessa-me que seja maior que menos 3. Porque eu quero o que está à direita de menos 3. Mas ao mesmo tempo, eu quero que o x seja menor ou igual que 3. Verdade? Então, vejam que daqui eu posso logo retirar que o x tem que ser menos 3 menor que x menor ou igual que 3. Eu acho que isto salta logo à vista. Não é verdade? Eu penso que sim, eu penso que salta logo à vista. A verdade é que não é só isto que me interessa nesta região. Reparem que eu também tenho aqui de considerar o que está acima, inclusive a própria a reta, do y-2. Verdade? Só que ao mesmo tempo, parando aqui, eu tenho que ter em consideração que quero o que está abaixo, ou até inclusive, do y igual a 0. E então vejam que daqui eu tiro que eu tenho de ter menos 2 menor ou igual que y menor ou igual que 0. E ainda falta a da elipse. E vejam aqui que face à equação da elipse eu tenho o centro é 0, 0. Portanto, vejam que a distância em x é 3. Portanto, o meu P é 3. E o meu Q, que é a distância em y, é 2. Tá bom? Então tenho x ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado. E agora eu quero o que está abaixo. Portanto, quero o que está abaixo, quero o que está de fora da elipse. Portanto, tenho que considerar... Isto parece um 1, desculpem, deixem por aqui ao quadrado. Tenho que considerar maior ou igual que 1. E vai considerar tudo o que está para fora. Está bem? Portanto, vamos fixar isto, isto e isto, que já me está a garantir esta região pintada em baixo. Eu vou aqui colocar no fim a vermelho, então, o seguinte. Eu vou colocar no fim aqui a vermelho x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, já compreendem que seja sobre 9, mais y ao quadrado sobre 4, maior ou igual que 1, e o menos 2 menor ou igual que y menor ou igual que 0, e o menos 3 menor que x menor ou igual que 3. Está bem? E esta é a minha primeira condição. Mas reparem que eu também quero considerar a parte de cima. E como eu também quero considerar a parte de cima, eu tenho que agora colocar aqui um O, para aglomerar também a parte que falta. E então, vou já aqui preparar para abrir um novo parênteses para continuar o exercício, mas vamos então aqui, com calma, fazer a dedução agora para esta parte. É muito simples. Vejam que eu quero o que está dentro do círculo e ao mesmo tempo acima de y igual a 0. Portanto, eu quero, acho que se entende, y maior ou igual que 0, e depois a equação do círculo, visto que tem centro 0, 0, será x quadrado mais y quadrado, como o raio é 2, igual a 2 ao quadrado. Igual, mas como eu quero o seu interior, menor ou igual. Portanto, creio que não haja grandes dúvidas quando eu me proponho a colocar x quadrado, até vou estar a colocar agora a preto, não faz mal, mais y quadrado menor ou igual que 4 e y maior ou igual que 0. Porque vejam, é o que está acima da y igual a 0 e o que está abaixo da circunferência, ou seja, é o semicírculo superior, tá bom? E então tenho aqui a resposta ao meu problema pretendido e este é um exercício de aplicação. Já um exercício de grau de dificuldade, digamos que médio, tá? Portanto, creio que não, mesmo assim não seja nada do outro mundo e, acima de tudo, creio que este vídeo vos ajudou a, pelo menos, ter uma base destas representações, agora só com mais exercícios resolvidos, com mais prática, que vocês entendem melhor a matéria, mas também com a resolução de exercícios nas videoaulas seguintes. Creio que vocês estarão aptos para avançar neste tipo de exercícios e terão a matéria dominada, tá bom? A geometria analítica no plano do 10º ano de Matemática A está assim terminada a nível teórico. Espero que tenham gostado. Aguardem as videoaulas referentes à geometria relativa ao cálculo vetorial, tá bom? Porque vão adorar.
Por mim é tudo. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida tenham de me contactar. Não se esqueçam de classificar o vídeo. Por favor, partilhem com os vossos colegas. Subscrevam. Deem a subscrever aos outros. Ajudem a que o canal cresça para que possa atingir mais pessoas e assim possa esclarecer as dúvidas e ajudar, principalmente aqueles que não têm possibilidades de ter explicações, mas que querem ter igualdade de oportunidades, pois todos merecemos ter a oportunidade de ser alguém na vida. Se queremos ou não, depende de nós. Mas não podemos deixar de ser alguém na vida porque não pudemos um dia sê-lo. Podemos não vir a não ser ninguém na vida por não querer, mas por não poder, isso é uma injustiça que devemos combater, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Um forte abraço matemático a todos. Adeus!